Boa tarde a todos. Mais uma vez, para mim, um enorme prazer estar aqui com vocês nesse nosso 11º encontro. E eu vou dar sequência nesse nosso encontro em relação à unidade 8ª, que eu comecei na aula passada e estava tratando e tratei, aliás, com relação aos revestimentos cerâmicos. Vou dar sequência, então, àquela nossa unidade 8ª e vou tratar, então, na aula de hoje, nesta nossa aula, dos revestimentos argamassados, revestimentos de argamassa. Bom, eu vou também dividir, apesar de dar continuidade, esse nosso assunto, revestimentos aqui agora argamassados em constituição e classificação, nas principais deficiências construtivas e os mecanismos de formação, é o que eu tenho mais focado nesta nossa apresentação, nesta nossa disciplina. Além disso, na seção 3, trato dos métodos e técnicas de detecção e, ao final, as orientações técnicas gerais para as intervenções. Nesta parte da unidade 8ª de nosso estudo, nós vamos tratar dos revestimentos argamassados, como eu falei, tanto para as paredes internas e externas, ou seja, face interna e face externa, quanto para revestir os tetos das edificações, e nesse caso as edificações convencionais. Inicialmente, vamos definir um sistema de revestimento argamassado composto por várias camadas sobrepostas e que estão aderidas umas às outras, como representado na figura desse slide. As 3 camadas principais definidas segundo a sua função são o chapisco, que é uma camada de preparo de base, ou seja, da alvenaria ou do teto, aplicada de forma contínua ou descontínua, com a finalidade de uniformizar a superfície da alvenaria ou do teto, principalmente quanto à absorção de água inicial ou sucção, e a gente já viu em relação a esse conceito, ao termo sucção, e as suas implicações para nós em relação à aderência, e melhorar, obviamente, a aderência por meio do chapisco do revestimento à sua base, à alvenaria, ao teto. Além disso, outra camada aplicada acima do chapisco, que é o emboço, que tem as funções de cobrir e regularizar a superfície da base, cobrir e regularizar a alvenaria ou o teto, como é o caso e eu trato aqui na nossa aula de hoje. O emboço ele pode ser o acabamento final, e nesse caso é denominado de massa única, ou às vezes é chamado de emboço paulista também. Ou então permite receber outra camada de revestimento aplicada sobre ele, de acordo com o que está definido no projeto arquitetônico da edificação. E a terceira e última camada, então, a primeira camada aqui, o chapisco, sobre ela é o emboço, e a terceira e última camada que eu estou aqui compondo esse sistema de revestimento cerâmico é denominado de reboco, que nada mais é do que uma camada com a função de cobrir o emboço, podendo ser ela mesma, o próprio reboco, o acabamento final, ou então propiciar a aplicação de outro revestimento decorativo sobre o reboco. Aproveitando, vou também definir os termos relacionados com os acabamentos dos revestimentos de argamassa, como o acabamento esrafiado, como um acabamento áspero, mais áspero, quando a argamassa ela é regularizada apenas com a régua, o acabamento desempenado, como um acabamento liso, obtido quando a argamassa é sarrafiada e alisada com uma desempenadeira, o acabamento camurçado, ou também chamado de feltrado, que é obtido quando a argamassa é alisada com esponja ou uma desempenadeira com feltro, o acabamento chapiscado, um acabamento rústico, né? A imitação de travertino, onde o acabamento tem alguns sulcos imitando a textura do mármore travertino, o acabamento lavado, um acabamento granulado, imitando rocha, obtido com argamassa de um agregado apropriado para isso e por um processo de lavagem superficial desse reboco. E o raspado, um acabamento rústico obtido quando a argamassa ela é sarrafiada, desempenada e raspada com uma ferramenta apropriada. Bom, nós vamos tomar pelas funções básicas para o revestimento argamassado a proteção da base,
ou a proteção da alvenaria, da ação direta dos agentes agressivos e a contribuição para o isolamento termoacústico, bem como a estanqueidade à água e aos gases. Além disso, como função básica, o acabamento final resultante numa base regular, adequada para o recebimento de outros revestimentos, por exemplo, para a colagem das placas cerâmicas, seguindo o que está definida no projeto arquitetônico, por meio da regularização, então, dos elementos de vedação. E para cumprir tais funções, os revestimentos de argamassa devem apresentar propriedades e características como eu estou aqui elencando nesses slides. A capacidade de aderência, em que a camada de revestimento deve resistir às tensões normais, basicamente tensões de tração, e tangenciais, que atuam na interface da argamassa com a alvenaria, ou seja, da argamassa com a base. A capacidade dos revestimentos de suportar esforços que resultam em tensões internas de tração, compressão e cisalhamento, por exemplo, a abrasão superficial e o impacto. A capacidade em absorver deformações do próprio revestimento ou da base, sem que ocorra qualquer tipo de ruptura, sem a manifestação de fissuras prejudiciais e sem perder a aderência com a base. A estanqueidade, como sendo a propriedade relacionada com a absorção de água da sua estrutura porosa e a proteção à base contra as intempéries. As propriedades da superfície, como a rugosidade e a porosidade superficial compatíveis com os acabamentos finais previstos para o revestimento. Por exemplo, vou preparar essa minha superfície para receber depois um sisteminha de pintura, ou também com certas exigências estéticas. E a durabilidade, como último aqui elencado, ou seja, a capacidade de manter o desempenho de suas funções ao longo do tempo. Neste caso, a partir da especificação adequada das argamassas frente às condições de exposição, a técnica correta de aplicação e o controle de qualidade dos serviços e dos materiais, bem como as intervenções de manutenção pertinentes aos revestimentos de argamassa, as intervenções corretivas, mas principalmente as atividades preventivas de manutenção. Bom, para atender aos requisitos exigidos, que eu havia elencado no slide anterior, nós também, felizmente, mais uma vez, nós dispomos de um bom arcabouço de normas técnicas da ABNT, que nos auxiliam na especificação, no projeto e principalmente na execução dos revestimentos de argamassa. As normas técnicas relacionadas aos revestimentos argamassados são essas que eu aqui aponto como a 13529 de 2013, revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, nesse caso trata da terminologia, a NBR 13749 de 2013 também, revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, nesse caso faz a especificação, e a antiga de 1998, a NBR 7200, que trata dos procedimentos para a execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, que é o nosso objetivo aqui na nossa aula de hoje. Emprega-se a NBR 13528 de 2010 para a realização do ensaio em revestimento a fim de se determinar a resistência de aderência à tração como sendo uma das principais características medidas associadas às patologias e à durabilidade. Vou falar deste ensaio de resistência de aderência à tração por ser um dos principais que nós utilizamos para caracterizar e também para que nós possamos entender qual é o melhor traço adequado para uma certa condição de exposição, principalmente também a uma certa condição de base. Bom, no que diz respeito às argamassas, vale então a 13281 de 2005, que estabelece os requisitos para a argamassa de assentamento e também os revestimentos de paredes e tetos. Eu quero fazer uma observação que esta é a mesma norma que trata tanto da argamassa de assentamento, como eu já havia discutido lá em alvenaria, quanto também para a argamassa de revestimento de paredes e tetos que eu vou aqui utilizar na aula de hoje.
Com relação às normas que tratam dos procedimentos de ensaios nas argamassas, são empregadas a NBR 13276, a NBR 13277, determinação da retenção de água, e a 13278, densidade de massa e do teor de ar incorporado. E continuando essa relação de normas técnicas para a realização de ensaio, tenho aqui mais uma certa quantidade, NBR 13279, resistência à tração na flexão e a compressão, a 13280, densidade de massa aparente no estado endurecido, a 15258, que trata da determinação da resistência potencial de aderência à tração, a 15259, a determinação da absorção de água por capilaridade, e aí o cálculo do coeficiente de capilaridade, a 15261, que trata, nesse caso, da determinação da variação dimensional, a retração, ou, nesse caso, a expansão linear, a 15630, para a determinação do módulo de elasticidade dinâmico, e aí a gente usa para fazer essa determinação o equipamento que faz a emissão e a captação de ondas ultrassônicas, o ultrassom. Bom, por argamassa, entende-se uma mistura homogênea de aglomerantes inorgânicos, o cimento Portland e a cal, os agregados miúdos, e aí eu vou usar o termo areia, a água, nesse caso a água de amassamento, contendo ou não aditivos, com propriedades de aderência e endurecimento, podendo a argamassa ser dosada em obra, também denominada de argamassa convencional, vou usar esse termo aqui também na nossa aula, ou numa instalação própria, nesse caso denominado de argamassa industrializada. Eu vou comprar, essa argamassa vai vir para a obra ensacada, eu vou especificar e a norma técnica para que se possa fazer essa especificação. Com relação à quantidade de aglomerantes empregados na produção da argamassa, as argamassas podem ser simples, ou melhor, produzidas com apenas um aglomerante, por exemplo, argamassa de cimento e areia, ou seja, uma argamassa com um aglomerante, o aglomerante é o cimento, ou uma argamassa de cal e areia, nesse caso, o único aglomerante é a cal. Ou então as argamassas mistas, que são compostas por dois aglomerantes, o cimento Portland e a cal. Por exemplo, a famosa argamassa mista com traço 1:2:9, traço unitário em volume, que representa, nesse caso, a proporção de cimento Portland, proporção da cal e a proporção da areia. Vou começar novamente tratando do cimento Portland como um dos principais materiais que compõem as nossas argamassas. Em geral, o cimento Portland não é a causa para patologias em revestimento de argamassa, e, em tese, qualquer tipo de cimento Portland pode ser empregado para a produção de argamassa de revestimento. A escolha do tipo de cimento Portland deve ser realizada em função dos requisitos de durabilidade, da resistência mecânica e de outras exigências peculiares a cada obra, para que a gente possa fazer, então, um adequado revestimento de argamassa e um desempenho adequado dessa argamassa. Em geral, as argamassas com maior teor relativo de cimento Portland apresentam, aqui eu vou elencar como propriedades gerais, maior resistência à compressão, maior resistência à tração, maior resistência inicial, maior a capacidade de aderência com o substrato, ou com a base, ou com a alvenaria, maior durabilidade, vou usar um termo aqui para expressar, e maior a permeabilidade. No entanto, há algumas recomendações muito importantes associadas aos seguintes tipos de cimento. São recomendações que aqui coloco. Em chapiscos, deve-se ter um cuidado especial quando se emprega cimentos do tipo CP3, cimentos de alto forno, ou o CP4, também conhecido como cimento pozzolânico. O chapisco é aplicado numa camada bem fina, em torno de 5 milímetros ou menos, e ocorre uma rápida evaporação da água de amassamento, não havendo aí, nesse caso, tempo suficiente para que ocorram, então, as reações de hidratação que são relacionadas à escória, nesse caso o CP3, ou da pozzolana, no caso da utilização do cimento CP4. Isso vai resultar num chapisco fraco, com facilidade de destacar da base e pulverulento, prejudicando então a aderência do emboço.
Nesse caso, quando empregados na produção de chapiscos, estes devem ser curados com água para que possam promover a hidratação adequada e garantir boa aderência à base. No entanto, curar chapisco não é uma técnica comum nas nossas obras. Porém, como aqui gostaria de ressaltar, na utilização de um desses dois tipos, CP3 e CP4, a intenção é que se faça obrigatoriamente a cura desses chapiscos. Esse fato também é constatado com a produção de argamassas de emboço, com esses dois tipos de cimento Portland, exigindo um processo também de cura apropriado. Além disso, em emboços com o emprego do CP3 e do CP4 tendem a apresentar uma elevada retração da argamassa, caso não ocorra a hidratação adequada do aglomerante. Também falando do emprego para a produção dos emboços, o emprego de cimentos mais finos, como é o caso do CP5, pode ocorrer aí então a formação de fissuras mapeadas, fissuras disseminadas no pano da argamassa que foi aplicada, devido basicamente à alta velocidade de hidratação e aí, obviamente, a maior retração inicial. Bom, quanto à cal, recomenda-se utilizar sempre a cal hidratada, ou em alguns locais, ou algumas regiões, como também denominada de cal extinta. Nesse caso, a cal hidratada, basicamente formada de hidróxido de cálcio bem moído, finamente moído, reage com o gás carbônico da atmosfera, essa é a reação de carbonatação, com a formação de carbonato de cálcio mais água pela reação simples que aqui eu estou inserindo no nosso slide. Portanto, o endurecimento é devido à reação com gás carbônico, sendo chamada por isso de um aglomerante aéreo, a cal como um aglomerante aéreo, que precisa do gás carbônico para que ela possa endurecer. Sem a carbonatação, ou melhor, sem a presença do gás carbônico e a reação de carbonatação de cal, não se tem uma argamassa endurecida como a gente pretende, né? Dentre as vantagens, sob o ponto de vista da melhoria das propriedades das argamassas com maior teor relativo de cal, tem-se como aqui também coloco. Maior retenção de água, a cal é um excelente retentor de água em função da sua superfície específica, que é bastante elevada. Maior trabalhabilidade, com facilidade em manusear a argamassa produzida, em aplicar, em espalhar a argamassa nas faces das paredes e nos tetos. Maior plasticidade, maior elasticidade da argamassa no estado endurecido, o que favorece a absorver as deformações da base ou do substrato, sem que ocorram fissuras. Menor retração por secagem inicial, o que também dificulta a ocorrência de fissuras por esta causa. E menor a movimentação higroscópica, tanto por expansão quanto por retração. Quanto aos tipos produzidos e comercializados no Brasil, a NBR 7175 de 2003 classifica em três, são três tipos. A cal CH1, cal hidratada tipo 1, que é uma cal hidratada especial de maior qualidade, com menores teores de óxido de cálcio e óxido de magnésio, com boa retenção de água e sem problemas de maturação. A cal CH2, ou cal hidratada tipo 2, uma cal hidratada comum, de qualidade média, com cuidados especiais de maturação. E a cal CH3, ou cal hidratada tipo 3, de pior qualidade, com dificuldades especiais de maturação, com carbonatos dispersos. Infelizmente, há no mercado ainda cales, como plural de cal, há no mercado ainda cales hidratadas de péssima qualidade, em virtude de falha no controle do processo de produção ou da mistura de cal com outros materiais ainda lá na indústria, né? Um procedimento, aliás, simples para verificação da cal de boa qualidade é a realização do ensaio para a determinação da massa unitária, em que a gente pesa um volume conhecido de cal hidratado, ou seja, num volume que eu conheço, coloco o cal ali dentro e faço a pesagem, dividindo aí o peso ou a massa em relação ao volume. Uma cal
hidratada de boa qualidade, a massa unitária deve estar entre 0,5 a 0,8 quilos por litro, dependendo obviamente, da sua finura. Valores mais altos do que 0,8 quilos por litro, com massa unitária maior do que 0,8 quilos por litro, indicam a presença de materiais inertes acima dos limites permitidos por norma. Portanto, não esses materiais inertes, basicamente cal, o que a gente está ali adquirindo, comprando, recebendo e depois aplicando, né? A presença de teores de óxidos não hidratados é ainda um grande problema para tais cáries hidratadas, pois estes óxidos não hidratados podem reagir com a umidade após a aplicação do revestimento, também conhecida como hidratação retardada da cal, e vou falar bastante disso ainda na aula de hoje. Ao hidratar-se, as partículas de cal, elas expandem de maneira bem exagerada. Para vocês terem uma ideia, a expansão na hidratação é da ordem de 100% para o hidróxido de cálcio e da ordem de 110% para o óxido de magnésio. Aliás, 100% para o óxido de cálcio e em torno de 110% para o óxido de magnésio. Ou seja, uma grande expansão, uma expansão exagerada, o que leva principalmente deterioração dos revestimentos de argamassa aplicados, né? Quando ocorre a hidratação retardada do óxido de cálcio, que geralmente está na forma de torrões ou grãos grossos, surgem ou aparecem, manifestam-se vesículas nos revestimentos de argamassa, que são pequenos pontos do revestimento que vão inchando progressivamente, levando também ao destacamento de pintura se estiver aplicada sobre esse revestimento de argamassa. E quando há a hidratação retardada do óxido de magnésio, presente na cal tipo magnesiana ou dolomítica, como um fenômeno um pouco mais lento se comparado à hidratação do óxido de cal. A manifestação típica é a desagregação, nesse caso, do revestimento de argamassa. Bom, os agregados miúdos, as areias, representam em torno de 60% a 80% dos materiais empregados na produção das nossas argamassas de revestimento. Por essa razão, as areias impactam de maneira bastante significativa tanto no comportamento das argamassas no estado fresco, quanto também no desempenho dos revestimentos de argamassa, então, no estado endurecido. A areia é o único insumo não industrializado na produção da argamassa, e por ser extraída diretamente da natureza, apresenta aí grande variabilidade de suas características. E devido a isto, há também uma grande variabilidade, infelizmente, no desempenho das argamassas, das argamassas no estado endurecido, das argamassas aplicadas às nossas edificações, né? Em argamassas convencionais, recomenda-se utilizar a areia média com módulo de finura entre 2 e 3, natural e quartzosa na produção das argamassas, como é o nosso objetivo, nas argamassas de revestimentos. Mas, em função da textura do acabamento desejado, às vezes, então, pode-se empregar areias mais finas, que podem levar aí, então, tomando-se cuidado para algumas patologias nos revestimentos, né? Para a areia, a determinação da curva granulométrica e do teor de impureza são as duas principais características que eu vou controlar, entre outras. Mas essas são curva granulométrica e teor de umidade, as duas mais significativas, as duas mais importantes, né, mais relevantes, em termos aqui, pensando para nós, manutenção predial, intervenções de manutenção, patologias, né. Não se recomenda a utilização de areia com teor elevado de material cito-argiloso, como o saibro, como o caulim, o arenoso, em algumas regiões é chamado de areia de estrada ou areia de barranco, que são esses nomes adotados na prática. Esses materiais, aliás, eles não apresentam um poder aglomerante como pretendido com o seu uso, mas apenas ele dá uma certa adesividade na fase de aplicação da argamassa no estado fresco. E o seu uso potencializa o risco de ocorrência de retrações elevadas, com fissuração e destacamento dos revestimentos de argamassa. Quanto às impurezas, as areias devem ser isentas ou possuir, então, teores muito baixos de torrões de argila, de carvão, pirita, concreções ferruginosas, sais solúveis ou de mica.
Além disso, a presença de matéria-prima, a presença de matéria orgânica em forma de ácidos úmicos podem prejudicar ou retardar as reações de hidratação do cimento Portland, o que vai impactar nas propriedades mecânicas e também na aderência dessas nossas argamassas. As patologias relacionadas às areias estão apresentadas nesta segunda sessão, então eu vou voltar a utilizar esses termos que aqui acabei adotando, né? Eventualmente, para melhorar alguma propriedade das argamassas de revestimento, nós podemos introduzir alguns aditivos na produção das argamassas. Os aditivos mais comuns são, como aqui elenco, os redutores de permeabilidade, os hidrofugantes, os retentores de água, os incorporadores de ar, os adesivos a fim de melhorar a aderência com o substrato ou com uma base muito lisa. Por exemplo, eu vou revestir uma face de um pilar com uma face lisa de concreto, né? Os traços usuais para as argamassas estão mostrados aqui nesse quadro, nesse nosso slide. Designadas por, aqui estou usando algarismos romanos, somente para fins didáticos, e expressas pela proporção em volume dos seus constituintes, cimento, cal e areia, e pela também demanda média de água, uma demanda média de água na sua produção expressa aí em litros em relação a 50 kg de cimento. Por exemplo, a argamassa mista de cimento, cal e areia geralmente dosada com o traço unitário em volume 1 para 0 a 0,25 para 3, com uma demanda média de água de 40 litros para cada 50 quilos de cimento Portland também empregado. E aqui designada nesse quadro, indicada nesse quadro como argamassa 1. Com relação às propriedades dessas argamassas, em função dos seus traços usuais, algumas propriedades podem ser estimadas para essas argamassas 1, 2, 3 ou 4, com esses traços usuais aqui que estão colocados nesse quadro. Nas argamassas 1 e 2, elas podem apresentar retração com teores elevados de finos na areia, tem a rigidez diminuída pela presença da cal, mas a velocidade de endurecimento não é afetada pela proporção de cal aqui que é utilizada na mistura. A argamassa 3, ela contribui para a estanqueidade da alvenaria, tem a velocidade de endurecimento diminuída aí pela presença da cal, apresenta resistência moderada e pode-se considerá-la como não rígida. E a argamassa 4 configura um revestimento permeável de endurecimento lento, em comparação às outras 3. No entanto, a definição do traço mais adequado é função das características da base a ser revestida, do tipo de acabamento superficial e das condições de exposição, como estou aqui utilizando nesse quadro, apresentado pelo professor Humberto Roman, lá da UFSC, que eu utilizo nesse slide, levando em conta as designações das argamassas que foram colocadas no slide anterior. Por tipo de base, aqui na coluna 1, entende-se aquelas com as seguintes características. Uma base lisa, densa e de resistência elevada, como o concreto, alvenaria de blocos de concreto ou de tijolos cerâmicos. Uma base com resistência e porosidade média, como a alvenaria com blocos cerâmicos, tijolos cerâmicos, blocos de concreto mediamente resistente e os blocos sílico-calcários. Base com resistência baixa e porosidade elevada, como alvenaria com blocos leves, concreto leve ou concreto celular. E a base com porosidade muito elevada, como composta por concretos sem finos, com poros abertos e poros bastante grandes, né? Por tipo de acabamento, refere-se a tipo A, desempenado, liso ou feltrado, tipo B, raspado ou texturizado, e tipo C, chapiscado ou rústico. Uma observação aqui nesse quadro é que os algarismos romanos, entre parênteses, nas
nas células aqui desse quadro, ele representa os traços mais indicados dentre os recomendados. Por exemplo, para um revestimento argamassado aplicado sobre uma base constituída por blocos cerâmicos, ou seja, com resistência e porosidade média, com acabamento desempenado, exposto a uma condição moderada, seria adequado produzir e aplicar, de preferência, uma argamassa designada por 3 ou mesmo uma argamassa 4. Nesse caso, os requisitos exigidos para as argamassas de revestimento de paredes e tetos são, e aqui vou elencá-las como trabalhabilidade, ou seja, uma trabalhabilidade adequada à função a que se destinam, uma eficiente capacidade de retenção de água, durabilidade compatível com a vida útil prevista para edificação, estabilidade química frente aos agentes de degradação e sem a ocorrência de alterações em seus constituintes representados por reações retardadas, estabilidade física a partir de uma resistência mecânica compatível com as solicitações, capacidade de aderir ao substrato, formando um sistema com resistência de aderência compatível com as solicitações, e baixo módulo de elasticidade, a fim de que as argamassas tenham capacidade de absorver as deformações e tensões internas que são geradas basicamente pela movimentação da estrutura ou dos materiais que as compõem, né? A norma técnica 13281 de 2005, ela fixa os requisitos exigidos para as argamassas de assentamento, que eu já abordei nas aulas anteriores, mas que também fixam, e aí eu vou utilizar na nossa aula, para as argamassas de revestimento que estamos aqui agora discutindo. São as mesmas tabelas que já apresentei, mas que são aqui também utilizáveis, exigíveis, para as nossas argamassas de revestimentos. Nessa norma são estabelecidas as características físicas e mecânicas exigidas tanto no estado fresco quanto no estado endurecido para as argamassas. Faz também a classificação das argamassas para cada uma destas características. Vou dar um exemplo aqui da nossa primeira tabela, resistência à compressão, a classe P1, P2, P3, P4, P5, P6, assim como faz para as outras características. Para o estado endurecido, os requisitos exigidos para a argamassa de revestimento são a resistência à compressão, como apresentado aqui na tabela 1, extraída da própria norma. Por exemplo, a classe designada por P1 se refere a uma argamassa com resistência à compressão menor do que 2 MPa. Na outra ponta da tabela aqui, a argamassa designada por P6 deve apresentar resistência à compressão maior do que 8 MPa. A tabela 2 trata de estabelecer as classes para a densidade de massa aparente. A argamassa mais leve, com densidade de massa aparente menor do que 1.200 kg por metro cúbico, é designado como argamassa M1. As argamassas mais pesadas, na outra ponta aqui da tabela, como a M6, devem possuir densidade de massa aparente maior do que 1.800 kg por metro cúbico. E a tabela 3 se refere à resistência à tração no ensaio da flexão, também com as 6 classes, como se vê aqui nesta tabela 3, aqui na parte inferior do nosso slide. Outros requisitos exigidos na NBR 13281, em continuidade ao slide anterior, estão apresentados também em forma de classe nas seguintes tabelas, né? O coeficiente de capilaridade, que está estabelecido aqui na tabela 4, expresso aqui a unidade é gramas por decímetro quadrado, pelo tempo expresso em minuto, ou raiz quadrada do tempo expresso em minuto. Quanto ao estado fresco, são definidas duas características físicas. A densidade de massa no estado fresco, aqui na tabela 5, e a retenção de água, na tabela 6. A retenção de água como a capacidade da argamassa em reter a água contra a sucção exercida pelos blocos ou pelos tijolos das nossas alvenarias. Como já discuti, aliás, em aulas anteriores, se a água da argamassa for
retirada, for succionada rapidamente, não haverá água em quantidade suficiente para a completa hidratação das partículas do cimento Portland que foi utilizado na produção da argamassa, o que vai resultar, então, numa fraca adesão entre o bloco e a argamassa e baixa resistência mecânica dessa argamassa, né? Além de dificultar a própria operação de assentamento do bloco na fiada, se aí estava pensando, por exemplo, nas argamassas de assentamento, para entender como havia anteriormente colocado. Quanto ao desempenho da argamassa aplicada como revestimento, a NBR 13281 ela estabelece 3 classes. Aí eu tenho a tabela 7, então não aqui com 6 classes, mas apenas com 3 classes para resistência potencial de aderência à tração. A classe A1, cuja argamassa apresenta resistência potencial de aderência à tração menor do que 0,2 megapascal. A classe A2, maior do que 0,2. E a classe A3, com resistência igual ou maior do que 0,3. Aqui, aliás, a título de conhecimento, como é que a gente faz a especificação de uma argamassa a partir destas características, como eu coloquei e inseri, extraindo da norma técnica as próprias tabelas, né? Por exemplo, uma argamassa P3, M4, R5, C3, D4, 3, A3, como sendo aquela em que a resistência de aderência à tração deve ser maior do que 0,3 megapascal. Aliás, a definição da argamassa para alvenaria deve ser realizada com certa antecedência, por meio de ensaios, com os materiais dos mesmos fornecedores que foram selecionados para a obra, a fim de que a gente possa comprovar o atendimento aos requisitos estabelecidos em projeto, né, ou especificados em projeto. Uma observação importante é que tais requisitos estabelecidos nessa norma devem ser atendidos tanto para as argamassas convencionais, ou seja, aquela que eu produzo no canteiro de obras, quanto para aquelas industrializadas. Isso é mais fácil porque alguns desses fabricantes já atendem e vêm especificada o atendimento às exigências a partir daquelas características que eu aqui elenquei ou apresentei nessas tabelas, né? Esses, aliás, são alguns dos ensaios realizados para a determinação das características exigidas na NBR 13281 de 2005. Como eu vou apontar aqui com a setinha do meu mouse, como a determinação da resistência à compressão das argamassas em corpos de prova cilíndricos, mostrado aqui na figura 1. A determinação da resistência à tração na flexão, aqui na figurinha 2, com a mesma prensa que eu utilizo para fazer o ensaio da resistência à compressão, mas vou utilizar nesse caso um corpinho de prova prismático de argamassa sobre 2 apoios e aplicação de carga de ruptura aí no centro desses 2 apoios. A determinação do índice de retenção de água da argamassa, medido com o funil de Bickner modificado, como mostro aqui, né, nesta minha figura número 3. Nesse ensaio, a gente mede a consistência inicial antes e após a sucção realizada com o funil modificado, calculando-se, então, aí o índice de retenção de água pela sua consistência, e eu vou expressar isso em porcentagem, pela relação entre a sua consistência, e vou expressar isso em porcentagem. E a determinação de água por capilaridade, como aqui mostrado na figurinha 4, com o uso aí de corpos de provas prismáticos de argamassa, em contato com uma lâmina de água, e a pesagem dessa água, mostrada aqui como o nível de água pela variação da cor aqui no corpinho de prova prismático. Vou pesar esse corpo de prova e vou medir a quantidade de água em gramas que foi, nesse caso, succionada por uma certa área em contato com essa lâmina de água por um tempo que a gente normalmente expressa em raiz do minuto. Bom, a título de comparação e de conhecimento, a classificação que nós adotamos aqui no Brasil e que está estabelecida, como mostrei aqui na NBR 13281 de 2005, ela segue a classificação também adotada
geralmente na Europa, como a classificação denominada, e aqui vou usar as primeiras letras para expressar essas características, MERUC, apresentada nessa tabela aqui baseada no CSTB. Nesse caso, são classificadas as argamassas de revestimento também segundo as características físicas e mecânicas, como eu mostrei, aliás, ali da nossa norma NBR 13281. A letrinha M expressa a densidade de massa no estado endurecido em quilos por decímetro cúbico. A letra E, o módulo de elasticidade em megapascal. A letra R, a resistência à tração na flexão. A letra U, agora sim apontando com o mouse, a retenção de água expresso em porcentagem. E também o coeficiente de capilaridade aqui expresso em grama por decímetro quadrado pela raiz quadrada do minuto, expresso pela letra C. Classificação MERUC, M-E-R-U-C, classificação europeia, aqui baseado no CSTB, para demonstrar que também nós no Brasil seguimos o modo de classificar, apesar de que nas convencionais não se segue muito, nas industrializadas, algumas indústrias sim. Na França, para conhecimento, são estabelecidas as seguintes exigências baseadas nessa classificação MERUC que eu apresentei ali no slide anterior, para especificação de argamassas de revestimento conforme o tipo de exposição, as condições atmosféricas e a utilização do revestimento, o que ajuda bastante, né, para fazer a especificação da argamassa. Assim, quanto ao tipo de exposição, com forte exposição à chuva, a argamassa adequada deve ser a C1, com um coeficiente de capilaridade menor do que 1,5 gramas por decímetro quadrado por raiz quadrada do minuto, ou a C2, vou apontar aqui com a setinha do mouse, com um coeficiente de capilaridade entre 1 a 2,5 gramas por decímetro quadrado por raiz quadrada do minuto. Ou seja, especificar e aplicar uma argamassa com o menor coeficiente de capilaridade, em condições de exposição a choques e a deterioração. A argamassa adequada é aquela em que o módulo de elasticidade é maior do que 5 gigapascal, e aqui é então maior do que 3, e a resistência à tração na fricção maior do que 1,5 megapascal, nesse caso R maior ou igual a 3. Para receber revestimentos cerâmicos, a argamassa adequada, aqui vou apontar com a setinha de mouse, deve apresentar um E, a classificação E maior ou igual a 4, e R maior ou igual a 4, ou seja, com maior módulo de elasticidade e maior resistência à tração na flexão. Voltando à nossa norma técnica, outros requisitos são exigidos na NBR 13749 de 2013, nesse caso, relacionados à espessura dos revestimentos de argamassa. As espessuras admissíveis para os revestimentos internos e externos, que está estabelecido na NBR 13749, são para vou apontar aqui com a setinha do mouse, para as paredes internas e externas deve ser igual ou maior do que 5 milímetros, igual ou menor do que 20 milímetros, ou seja, deve variar entre 5 e 20 milímetros. Para as paredes externas, a espessura do revestimento deve ser igual ou maior do que 20 e menor do que 30 milímetros, e para os tetos, a espessura deve ser igual ou menor do que 20 milímetros, do que 2 centímetros. Quando for necessário empregar uma espessura maior do que essas que estão aqui apontadas, há alguns cuidados especiais para se executar o revestimento de modo que se garanta a aderência do revestimento. Nesse caso, vale consultar uma outra norma, que aqui eu não estou inserindo, mas que eu vou discutir alguns dos seus procedimentos mais adiante, que é a NBR 7200. Espessura muito grande de revestimento tem sido uma das causas para descolamento e desplacamento, uma vez que são aplicadas geralmente em somente uma camada, ou, usando um termo de obra, em apenas uma chapada, o que impede que ocorra
a carbonatação das regiões inferiores e, portanto, vindo a apresentar baixa capacidade resistente e baixa aderência. Ou seja, como eu havia comentado, utilizando a cal como um aglomerante aéreo, a cal necessita da reação da carbonatação para o seu endurecimento. Se não houver essa reação de carbonatação, e isso é muito difícil com espessuras muito grandes, há sim um impacto na capacidade resistente e na aderência da argamassa de revestimento, né? E que é muito preocupante, pensando principalmente nas fachadas de edifícios, devido à queda destas placas e ao risco à integridade dos usuários ou de outras pessoas que aliás, possam estar circulando próxima a essas edificações, né? Em vista disso, e levando em conta um dos requisitos mais importantes associados ao desempenho dos revestimentos de argamassa, a aderência à tração está estabelecida também na NBR 13749 de 2003, como apresento aqui nessa tabelinha no slide, né? Retirei da própria norma que estou inserindo no nosso slide. Lembrando que o revestimento de argamassa deve apresentar aderência com a base do revestimento, ou seja, aderência com a alvenaria e também aderência entre as suas camadas constituintes. Um revestimento argamassado é considerado como adequado para essas características para um grupo de 12 ensaios de arrancamento realizados com idade igual ou superior a 28 dias, em que pelo menos 8 desses valores obtidos no ensaio de arrancamento sejam iguais ou maiores do que vem aqui estabelecido nessa tabelinha da NBR 13749. Portanto, eu vou fazer um ensaio, uma amostra contendo 12 testemunhos arrancados. Destes 12, 8 deles devem apresentar valores de resistência, de aderência à tração maior do que está estabelecido aqui na nossa NBR 13749. Assim, para uma parede interna, em que sobre o revestimento será aplicada pintura, ou que servirá como substrato para o reboco, a resistência de aderência à tração deve ser igual ou maior do que 0,2 megapascal. Para as paredes internas, mas que sobre os revestimentos são assentadas as placas cerâmicas ou laminados, a resistência de aderência exigida é igual ou maior do que 0,3 megapascal. Para as paredes externas, RA, resistência de aderência à tração, igual ou maior do que 0,3 megapascal. E para os tetos, RA, resistência de aderência à tração, igual ou maior do que 0,2 megapascal. Uma observação importante é que os valores estabelecidos nesta tabela se referem ao emboço e à camada única, ou emboço paulista, e não para os rebocos. Com relação aos requisitos geométricos do revestimento argamassado, a NBR 13749 estabelece que o desvio de prumo do revestimento de argamassa sobre paredes internas não pode ser maior do que H sobre 900, H, a altura da parede em metros. Assim, se eu tenho um pé direito de 2,70 m, o desvio máximo permitido para o revestimento é de 3 milímetros. O desnível aí para teto. O desnível do revestimento do teto não pode ser maior do que L sobre 900, sendo L o comprimento do maior vão do teto, expresso em metros. Por exemplo, se eu tenho um teto com vão maior, o vão maior do teto de 5 metros, o desnível máximo permitido para esse revestimento de teto é de 5,6 milímetros, 5,6 milímetros. Na verificação da planeza do revestimento interno em argamassa, as ondulações não podem ser maior do que 3 milímetros, em relação à utilização de uma régua com 2 metros de comprimento, e para as irregularidades abruptas, ou melhor, as imperfeições nos revestimentos por um desempenamento incorreto, estas não podem ser maior do que 2 milímetros, que aí usam em relação a uma régua de 20 centímetros de comprimento. Bem, conhecidos os materiais que compõem as argamassas de revestimentos para paredes e tetos, bem como os principais requisitos, vou então discutir sobre as principais deficiências construtivas e os seus mecanismos de formação de interesse, obviamente, aqui para a nossa disciplina, para a manutenção predial, né?
degradação, a deterioração dos revestimentos de argamassa pode ocorrer por diferentes processos, agrupados aqui conforme apresentado pela professora Helena Karaszek, lá da Universidade Federal de Goiás, no seu livro Materiais de Construção, que eu vou utilizar aqui nesse nosso slide. Os 3 principais grupos de processos de deterioração, ou seja, de degradação, são então os processos físico-mecânicos, os processos químicos e os processos biológicos, que aqui eu uso como exemplo processos físicos mecânicos da retração plástica devido à rápida evaporação da água, levando à fissuração, à movimentação da base, à alvenaria estrutura, causando fissuração do revestimento, e assim por diante. Além disso, os químicos, hidratação retardada do óxido de magnésio, da cal, levando ao empolamento e desagregação do revestimento, oxidação de impureza presente na areia, levando à formação de vesículas, manchamento e fissuração. Processos biológicos, crescimentos de micro-organismos, fungo e bolor, produzindo manchamento e levando à desagregação devido à produção ali por esse fungo e bolor de ácidos orgânicos que atacam os aglomerantes. Tais processos, aliás, são aqui distinguidos com um cunho meramente didático, porque na prática esses fatores eles podem atuar combinados para gerar as patologias nos revestimentos de argamassa. De acordo com as fontes para as deficiências em revestimentos de argamassa, ou seja, classificando por fontes, elas podem ocorrer de maneira isolada ou em geral combinado devido à qualidade dos materiais que constituem a argamassa, fundamentalmente o cimento Portland, a cal e a areia, como já fiz referência nos slides anteriores na aula de hoje, devido ao traço inadequado da argamassa, frente principalmente às condições de exposição e à base. Apresentei na aula de hoje uma tabelinha contendo os traços em função disso, devido às técnicas ou os processos errados de execução, no momento da execução, e também em função dos fatores externos, como a exposição às intempéries, poluição atmosférica, infiltrações, entre outras, né? As principais deficiências ou não conformidades constatadas nos revestimentos de argamassa são as fissuras, as vesículas em polas pequenas, a pulverulência, o descolamento e desplacamento, primeiro o descolamento que leva depois o desplacamento, a quebra de placas, e as manchas de umidade. Para entender um pouquinho melhor tais patologias, tem as seguintes configurações típicas, como resumido aqui nesse quadro colocado nesse nosso slide. Nos revestimentos de argamassa, a eflorescência é geralmente uma mancha de umidade com pó branco ou outra cor acumulada sobre a superfície. O bolor, como manchas esverdeadas ou escuras, e os revestimentos podendo apresentar desagregação. As vesículas, como bolhas contendo umidade no interior, ou com empolamento da pintura, apresentando-se nas partes internas das empolas, cores branca, preta, vermelha. O descolamento com empolamento, onde a superfície do revestimento descola, formando bolhas, cujos diâmetros aumentam, ou o revestimento com concavo sob percussão. Vou mostrar mais à frente como a gente faz esse ensaio, bem simples, mas bem interessante, com um resultado bastante prático. O desplacamento, em que a placa apresenta-se endurecida, quebrando com dificuldade, com o revestimento apresentando também concavo sob percussão. O descolamento com pulverulência, em que a película de tinta descola, arrastando o revestimento que se desagrega com facilidade, com o toque ou com a raspagem da própria mão, né? E o revestimento apresentando também, nesse caso, concavo sob percussão. As fissuras horizontais e as fissuras mapeadas. Vou começar discutindo as principais deficiências construtivas, apresentando as fissuras nos revestimentos de argamassa. Perdão, tomar um pouco de água. Consideramos aqui como fissuras em revestimentos de argamassa
aquelas que podem ser observadas, que podem ser constatadas a olho nu, numa distância maior do que 1 metro, ou aquelas que, independente da sua abertura, permite a penetração da umidade para dentro, para o interior das edificações, né? Em revestimentos de argamassa, elas podem ocorrer com forma geométrica ou mapeada. São as duas formas principais, em forma geométrica, isolada, ou em forma mapeada. As fissuras geométricas são configuradas tipicamente por serem isoladas e contínuas no revestimento de argamassa, com direção vertical ou horizontal. Aqui eu tenho um exemplo nesse modelinho apresentado na figura 1. Figuras isoladas horizontais, características de figuras de fissuras geométricas. Em geral, as fissuras geométricas têm as seguintes causas: relacionadas com a execução dos revestimentos, com a ausência de juntas de movimentação dos revestimentos, principalmente em fachadas, ou na interface entre materiais diferentes empregados na base dos revestimentos, devido às movimentações higrotérmicas, umidade e temperatura, devido em consequência da retração por secagem da argamassa de revestimento ou de assentamento. Quando há retração da argamassa de assentamento da alvenaria, as fissuras tendem a acompanhar o contorno dos tijolos ou dos blocos que são utilizados na produção da alvenaria. Em consequência da hidratação retardada do óxido de magnésio, ou ainda o ataque de sulfatos na argamassa de assentamento. Nesses dois casos, as fissuras tendem a se apresentar horizontais, como apresentado aqui no modelo da figurinha 1, e no modelo da figurinha 2, como aqui colocado nesse slide, né? Outro exemplo que vou aqui considerar também como fissura geométrica são as pequenas fissuras interconectadas em ângulo, como aqui estou tentando demonstrar com a setinha do mouse, que acompanha o fluxo da água, como mostrado aqui na nossa figura que eu estou inserindo nesse slide, né? Elas ocorrem em regiões de parede onde pode haver ali um gradiente de umidade, né? Ou melhor, em uma região que pode estar muito úmida num dado momento, em relação a uma região ao lado, contígua, e que depois tende a secar quando cessa o fluxo de água. Nesse slide, as fissuras estão posicionadas no canto do peitoril de uma janela. Em geral, a água de chuva que atinge a janela, ela tende a ser direcionada para as laterais do peitoril, formando aí um fluxo de água e levando o revestimento nessa região a uma maior umidade em relação a uma região lateral, uma lateral mais seca, né? Uma área mais seca, que aí tende-se então a fissurar, como aqui mostrado, com essa configuração aqui bastante típica para esse problema, né? As fissuras podem se manifestar de forma mapeada, como aqui colocado nesses dois exemplos. As fissuras mapeadas são aquelas generalizadas no revestimento, em todas as direções, de pequeno comprimento, como pode ser aqui também observado, né? As fissuras mapeadas podem ser atribuídas à retração da própria argamassa, por excesso de finos no traço da argamassa, seja do aglomerante ou seja do agregado, ou por excesso de desempenamento no momento que se está aí executando o revestimento. É um erro, aí, uma falha então de execução. Outra patologia que se manifesta nos revestimentos de argamassa é a formação de vesículas. As vesículas são pequenas cavidades, em geral, dispersas na área revestida, ocasionadas geralmente por materiais no seu interior, que aumentam de volume após o endurecimento da argamassa. Nesse caso, as principais causas aí relacionadas com a cal: a hidratação retardada do óxido de cálcio, em cálices hidratadas mal queimadas. O interior das vesículas tem a cor branca, como mostram aqui as fotos que eu estou inserindo. Essas vesículas geralmente ocorrem nos primeiros meses após a aplicação das argamassas como revestimento, ou relacionadas à areia, que podem conter concreções ferruginosas. Vou apontar aqui com a setinha de mouse para indicar para meu acompanhamento. As concreções ferruginosas
cujas reações de oxidação formam compostos expansivos que originam as vesículas com o interior de cor aí avermelhada, conter grãos de carvão, sendo quimicamente instáveis, com o interior das vesículas na cor preto e com manchas escuras escorridas na superfície do revestimento ou da pintura. A ocorrência de matéria orgânica em decomposição, a presença de pirita na areia, que resulta na formação de óxido de ferro acompanhando de uma expansão apresentando o interior da vesícula na cor preta, ainda ou a formação de gipsita, a presença de torrões de argila que absorvem muita água e se desagregam, gerando então os vazios na argamassa de revestimento, né? Os revestimentos de argamassa podem apresentar, em alguns casos, pulverulência ou desagregação com desplacamento. A pulverulência pode ser entendida como a desagregação dos componentes da argamassa que se esfarela com a pressão das mãos, como se apresenta então na forma de pó ou então na forma de grânulos, como eu tento mostrar aqui nessa imagem inserida na parte inferior do nosso slide. Dentre as principais causas para a formação da pulverulência, pode-se listar as seguintes: o excesso de finos no agregado e a presença de materiais pulverulentos ou torrões de argila também nos agregados, o traço pobre em aglomerantes ou excessivamente rico em cal, o emprego de materiais substitutos a cal, mas sem propriedades aglomerantes, a carbonatação insuficiente da cal em argamassas de cal, dificultada pelo clima seco e a temperatura elevada ou pela ação do vento, a carbonatação insuficiente da cal em camadas de revestimento aí muito espessas, a pintura aplicada sobre o revestimento antes que tenha ocorrido a carbonatação no cal. Acabei de revestir a parede, terminei o revestimento da parede, já venho aplicando tinta, há uma dificuldade aí da carbonatação da argamassa ali aplicada. A hidratação retardada do óxido de magnésio presente nas cáries hidratadas, mal queimadas do tipo magnesiana ou dolomítica, que levam à desagregação de embolsos ou também a empolamentos da camada de rebocos. Essa postologia, aliás, costuma se manifestar após vários meses ou após vários anos do revestimento de argamassa aplicado. Outra patologia que se manifesta nos revestimentos de argamassa é o descolamento que pode chegar ao desplacamento, como aqui inserido uma imagem que eu busquei na internet, que estou inserindo aqui bem interessante, didaticamente interessante, aliás, né? O revestimento ele descola da camada inferior ou da base, podendo levar ao desplacamento e à queda de fragmentos, ocorrendo em pequenas, ou nesse nosso exemplo aqui, em grandes extensões, né? As principais causas para esse fenômeno são a aplicação de rebocos demasiadamente rígidos sobre as bases não homogêneas ou constituídos por camadas com menor capacidade de aderência entre si, a preparação deficiente da base, como a falta de rugosidade ou a falta de limpeza, e a dosagem inadequada do traço de argamassa com pouco aglomerante. Além disso, outras causas são as condições inadequadas de cura da argamassa, que levam a uma dessecação da base e a formação de uma superfície pulverulenta entre a argamassa e a base, o chapisco mal hidratado ou ainda um excesso de água de amassamento. A espessura excessiva do revestimento, como aqui é mostrado nessa nossa imagem, né? A umidificação prolongada da parede, que leva à redução da resistência e da aderência, a presença de sais infiltrados na zona de interface, os movimentos diferenciais entre a base e o revestimento de argamassa. Ademais, vou também aqui incluir a inexistência de juntas de trabalho horizontais ou verticais, principalmente nos revestimentos que nós projetamos e executamos nas fachadas, né? Como aqui um exemplo. O exemplo do início de descolamento com desplacamento, e aí a seta aqui vermelha apontando, né,
o descolamento com desplacamento. Numa fachada, a fachada dessa edificação é voltada para sul. Uma edificação baixa, ela tem o térreo mais 2 pavimentos, não é uma edificação bastante alta, mas uma situação interessante do seu ponto de vista da manutenção predial. Nessa fachada aqui, eu acredito que ela não recebe pintura, no momento que eu tirei essa foto, há mais de 30 anos. Ou seja, aqui há bem caracterizado a falha ou a inexistência de manutenção do ponto de vista de aplicação de pintura para se manter o desempenho desse revestimento, né? Pode-se observar a ocorrência de fissuras geométricas, de fissuras mapeadas no revestimento dessa parede, e como não há intervenções de manutenção, a água adentra por estas fissuras, o que facilita aí o descolamento e o desplacamento do revestimento, como se vê aqui nesse exemplo que eu estou trazendo nesse slide. Ou outro exemplo de descolamento e desplacamento do revestimento da fachada de um edifício com mais de 20 anos de execução, e aí o revestimento da fachada desse edifício era feito por placas cerâmicas, né? Com desplacamento, desplacamento, eu acho que é possível reparar numa altura bastante elevada, né? Aqui medido com em torno de 16 metros de altura. O desplacamento aqui ocorreu entre a base e o revestimento da argamassa, estou apontando com a seta do mouse, entre a base, que era composta por blocos de concreto celular, e um revestimento bastante espesso de argamassa, esse revestimento tinha em torno de 10 centímetros de espessura, que está numa cor bastante escura, que denota aqui um teor de umidade, uma argamassa com teor de umidade bastante elevado, tendendo a ser uma argamassa saturada, né? Percebe-se isso pela cor escura, que apresenta um teor de umidade bastante elevado, né? Essas argamassas, aliás, bastante espessas, que impedem a carbonatação da cal utilizada aqui como um dos aglomerantes, né? Então, há várias condições para levar ao descolamento e depois o desplacamento, como mostrado aqui nesse exemplo, juntado aqui no slide da nossa aula. Bom, no que diz respeito às manchas de umidade, eu vou incluí-las também aqui como sendo uma deficiência com a contribuição das argamassas que compõem o revestimento principal de alvenarias. Como discutido na nossa 9ª aula, tratando de alvenaria de vedação e alvenaria estrutural, as principais fontes de água nas paredes são a umidade ascendente, a infiltração aqui nas paredes entre as áreas molhadas ou as áreas molháveis das edificações e a condensação. Obviamente, com falha no desempenho do sistema de impermeabilização e no sistema de impermeabilização da alvenaria ou das camadas que compõem o seu revestimento. Bem, conhecidas as principais deficiências e causas prováveis, os principais métodos para investigação em revestimentos argamassados, do ponto de vista da avaliação do desempenho dos revestimentos argamassados, nós temos aqui os principais métodos e equipamentos. Eu elenco aqui os principais métodos e equipamentos. A medição do prumo, desnível e planeza, de paredes internas, o desnível para os tetos e a planeza para as amplas aplicações, a verificação da pulverulência e da abrasão superficial, a verificação da forma e da profundidade, e a medição da abertura das fissuras, aqui relacionadas apenas aos revestimentos e não à base, como já discutimos em aula anterior. A verificação de áreas ou zonas de revestimento descolado, a determinação da resistência de aderência à tração, a determinação do teor de umidade ou a identificação de zonas umidificadas. E a verificação da estanqueidade, aqui vou incluir então o que está contido na nossa norma de 2013, a NBR 15575, a parte 4 da norma de desempenho. Bom, com relação ao desvio de prumo, de revestimento de argamassa, sobre paredes internas, pode ser empregados para esse serviço o prumo de face, com auxílio de uma régua milimetrada para se fazer a medição, ou então um prumo a laser, como aqui já apresentei em aula anterior. Para a medição do desnível do revestimento, podem ser utilizados a mangueira de nível,
ou de modo mais rápido também esse equipamento, um nível a laser. E quanto à planeza dos revestimentos, emprega-se aqui uma régua de alumínio com 2 metros de comprimento e uma régua milimetrada para que a gente possa então fazer depois a medição destas ondulações, né? Para se verificar a facilidade em desagregação ou a perda de coesão da argamassa de revestimento, pode-se utilizar a mão, e aí eu vou raspar e vou retirar com a própria mão para detectar a pulverulência do revestimento de argamassa, ou vou utilizar aqui na figura 2 ao lado, uma espátula ou qualquer outro objeto metálico pontiagudo, por exemplo, um prego, para se riscar, aqui está sendo utilizado um prego, para se riscar a superfície do revestimento de argamassa, e aí avaliar de uma maneira expedita a dureza superficial ou a capacidade de resistir à abrasão superficial, nesse caso, não podendo se formar riscos, né, como está sendo aqui demonstrado. Com relação à fissuração, importante observar a forma com que ela se manifesta, se isolada ou se disseminada, principalmente, né? Também importante verificar se a fissura atinge a base ou o substrato. Nesse caso, as fissuras podem ser abertas com uma talhadeira ou qualquer outra ferramenta para verificar se ela está ou não atingindo a base, né? Se a fissura penetra em toda a espessura do revestimento e atinge a base, né? No que diz respeito à medição das aberturas, as aberturas já mostrei em aulas anteriores a utilização do fissurômetro comparador, ou, se precisar de maior precisão, se necessitar de maior precisão, um medidor óptico com lente de aumento. Para se verificar ou identificar zonas de ocorrência de descolamento do revestimento da argamassa em paredes e tetos, a gente pode fazer o uso aí do teste de percussão, ou, como eu vou apresentar também no próximo slide, a câmera termográfica. Quanto ao teste de percussão, que eu estou aqui usando essa figurinha para representar, a gente usa normalmente um martelo de madeira, que é batido contra o revestimento, para que a gente possa verificar se há som cavo ou um som oco, e aí indica a existência de revestimento descolado, né? Adotando aqui, eu vou usar aqui o critério da NBR 13749, para que se aceite ou rejeite os revestimentos argamassados. Eu posso analisar a percussão, uma área aproximada de 1 metro quadrado, uma amostra que representa uma área de até 50 metros quadrados de teto ou até 100 metros quadrados de parede, né? Então, em 100 metros quadrados de parede, eu escolho 1 metro quadrado e faço o teste de percussão para identificar ou não a existência de área descolada por meio do som cavo ou do som oco. Também pode ser utilizada para se verificar ou identificar zonas de ocorrência de descolamento do revestimento de argamassa. Uma câmera, como aqui coloco, um exemplo, né, há vários modelos disponíveis para que a gente possa comprar, para a gente poder identificar essas zonas de ocorrência de descolamento do revestimento da argamassa, tanto em paredes como também em tetos. A câmera termográfica vem sendo empregada para diversos fins na construção civil. Dentre eles é essa como aqui estou querendo expressar para a utilização, né? Em geral, as regiões descoladas, elas apresentam um bolsão de ar, cuja a temperatura neste bolsão pode ser maior ou menor, aí em comparação às áreas próximas. E em função disso, é possível, por meio do registro dessas imagens térmicas geradas por essas câmeras, né, identificar zonas descoladas em comparação com outras regiões com zonas perfeitamente aderidas à base ou a outra camada, né. Do ponto de vista da manutenção predial, o ensaio de arrancamento é um dos mais importantes. Motivo pelo qual eu quero aqui descrevê-lo em maior detalhe. A resistência de aderência à tração é um dos principais métodos empregados para avaliação do desempenho dos revestimentos argamassados, uma vez que sem a aderência, a argamassa de revestimento ela deixa de cumprir as funções relacionadas à proteção de base, à estanqueidade, bem como, obviamente, também a estética da edificação.
Além disso, por meio deste ensaio, pode-se avaliar a qualidade de vários fatores que interferem no desempenho do revestimento argamassado, como os componentes da alvenaria, os blocos principalmente, as técnicas de execução interferindo e as condições ambientais. Em vista disso, o ensaio pode ser empregado tanto para avaliar o desempenho do revestimento existente, e que é de interesse, então, para nós aqui na manutenção predial, como também para se definir, ainda na obra, qual vai ser o traço ideal de argamassa a ser produzido e a ser aplicado naquela edificação. Para isso, a gente segue os procedimentos estabelecidos na NBR 13.528 de 2010, ou seja, para se fazer o ensaio, né? Vou explicar em resumo, vou apresentar em resumo o ensaio, que é realizado com o corte da argamassa de revestimento para se formar os testemunhos, a colagem de uma pastilha metálica sobre esse testemunho, esse corpo de prova formado, e a aplicação com esse equipamento de uma carga de tração, para que a gente possa aí verificar, por meio desta área colada, a resistência de aderência à tração, expresso em megapascal, né? Esse ensaio, infelizmente, ele apresenta uma alta dispersão dos resultados, ou seja, um coeficiente de variação bastante elevado, em geral acima de 25%. Lembrando que coeficientes de variação elevados, eles dificultam uma análise estatística um pouco mais precisa, que se precisa, né, dos resultados de uma amostra. A análise estatística com uma precisão um pouco mais baixa quando a gente trabalha com coeficientes de variação elevados, o que é característico desse tipo de ensaio. É característico porque nos resultados de resistência de aderência à tração, vários fatores interferem, né? E fatores de elevada também variabilidade, como, por exemplo, o material de base, o bloco, por exemplo, a sucção do bloco cerâmico, a rugosidade, as características da própria argamassa, a adesão inicial, a retenção de água, as condições climáticas para o ensaio, a umidade relativa, a temperatura, a energia de aplicação de carga, dentre outros vários fatores que acabam aumentando a variabilidade dos resultados obtidos nesse ensaio. É importante, então, controlar alguns dos procedimentos de ensaio que também podem contribuir para a dispersão dos resultados nesse ensaio. E aqui eu vou elencar alguns deles, né? Importante é controlar para que a gente possa tentar diminuir a dispersão desses resultados. Com relação à umidade, a umidade da argamassa no momento do ensaio, a umidade influencia muito o resultado da resistência da aderência à tração. Se a argamassa de revestimento estiver muito úmida no momento do arrancamento, a resistência de aderência à tração ela tende a ser menor do que se comparado com o estado mais seco. Em função disso, a norma atual estabelece que se retire 3 testemunhos antes de se fazer o ensaio, para que se determine a umidade da argamassa e se informe junto com os resultados da resistência de aderência à tração, né? Em vista disso, deve-se tomar cuidado em não realizar o ensaio em revestimentos externos após períodos de chuva, após ter chovido, momento em que se tem o revestimento muito úmido. O que se faz, então, é aguardar a secagem do revestimento para que a gente possa fazer o ensaio de arrancamento. Também interfere na dispersão dos resultados a região do revestimento, onde são realizados os ensaios de arrancamento. Se a corpo de prova cortado está sobre uma região de junta de assentamento da alvenaria, em geral, a resistência de aderência à tração desse testemunho é maior, se comparado a outro testemunho, o outro corpo de prova aderido sobre o bloco que compõe essa mesma alvenaria. Outro procedimento que deve ser controlado para não contribuir com o aumento dessa dispersão diz respeito à operação de corte dos testemunhos. Nesse caso, o procedimento correto é sempre posicionar a furadeira ortogonalmente à parede ou ao teto, o que pode ser conseguido com o uso de um gabarito de madeira, como nesse exemplo aqui que está sendo inserido nesse nosso slide.
É possível utilizar aí água para se fazer a refrigeração da serra-copo, tomando cuidado aí para quando se aplicar a carga de tração, se realizar o ensaio de resistência de aderência e tração, de esse revestimento estar seco, né? A nova versão da NBR 13528, ela permite a utilização de testemunho para o ensaio com formato somente circular e com um diâmetro de 50 milímetros, né? E aí eu vou pedir para que vocês façam uma correção naquele nosso livro, que é elaborado para servir de apoio à nossa disciplina, que foi encaminhado a vocês, na página 117, no 4º parágrafo, porque ali eu havia colocado que se poderia formar testemunhos com seção quadrada, mas está errado. Segundo essa nossa NBR 13528, somente corpos de prova de seção com formato circular, né, e com diâmetro de 50 milímetros. Portanto, peço por favor para que façam essa correção naquele livro que eu havia elaborado e que foi encaminhado para vocês, que tratam do formato do testemunho do corpo de prova para a gente fazer o ensaio de resistência e de aderência à tração nos revestimentos de argamassa. Quanto ao equipamento de tração, pode ser utilizado desde que se possa aplicar continuamente, sem trancos ou sem solavancos à carga, geralmente com a célula de carga que permite a precisão na leitura de pequenas cargas e, de preferência, com um leitor digital, como mostrei um exemplo no slide anterior, né? Quanto à montagem, aliás, à amostragem, caso se tenha suspeita de que há baixa aderência do revestimento, devem ser escolhidos aleatoriamente 12 pontos para a realização do ensaio de arrancamento a cada 100 metros quadrados, ou menos da área que se quer investigar, mas deve contemplar regiões com e sem juntas de assentamento, como representado aqui na figurinha 1. Os pontos de arrancamento devem ser espaçados entre si no mínimo 50 milímetros, bem como espaçados de cantos e quinas de tetos e parede. O corte do testemunho, como aqui mostrado na figura 2 da serra-copo, deve atingir o substrato em 1 a 5 milímetros, deve cortar a base em 1 a 5 milímetros. E para a realização do ensaio, a argamassa mista deve ter uma idade igual ou superior a 28 dias. E quando eu vou fazer ensaio em argamassa de cal e areia, eu só vou realizar o ensaio após 56 dias de aplicação daquela argamassa no revestimento. Não somente os valores de resistência, aderência e tração são importantes, mas também a forma de ruptura obtida quando do rompimento dos testemunhos. E isso requer um pouco de cuidado para análise, pois a maioria dos profissionais normalmente se preocupam apenas com os valores de resistência atingidos no ensaio de arrancamento. O testemunho pode romper em diferentes locais, além da interface revestimento base, como representado aqui na figurinha 1, que eu retirei da própria norma e inseri aqui no slide. Assim, no ensaio de arrancamento, o testemunho pode romper no interior do substrato, como mostra aqui a figura A, na interface substrato-chapisco, como representado na figura B, a ruptura no chapisco, na figura C, a ruptura na interface chapisco-argamassa, mostrada na figura D, a ruptura na argamassa, figura E, a ruptura na interface argamassa-cola, a cola utilizada para a colagem da pastilha sobre a argamassa, como na figura F, e a ruptura na interface cola-pastilha, como representado aqui na figurinha G, né? Obrigatoriamente, a forma de ruptura tem que ser identificada e registrada em planilha dos resultados obtidos no ensaio, uma vez que a forma interfere de modo significativamente nos resultados obtidos, e é preciso, então, analisar isso a partir desse aspecto. Assim, a resistência de aderência à tração é obtida e expressa da seguinte forma. No caso de ruptura ocorrer na interface base-chapisco e chapisco-argamassa, como nas figuras B e D, representadas aqui, o valor da resistência da aderência à tração é igual ao valor obtido no ensaio. Nos casos dos demais formas de ruptura, a resistência da aderência à tração não foi determinada corretamente e é maior do que o valor obtido no ensaio. Portanto, o valor obtido no ensaio deve ser precedido pelo sinal maior que.
Quando ocorrer a ruptura na interface cola-pastilha, conforme a figura G, o resultado obtido deve ser desprezado, pois aí houve um erro ou uma imperfeição na colagem da pastilha, né? Quando ocorrerem diferentes formas de ruptura no mesmo testemunho, deve-se anotar a porcentagem aproximada da área de cada um destes tipos de ruptura. E aí tem um exemplo de como são estas rupturas ocasionadas, né, que devem ser fotografadas tanto o fundo quanto o testemunho, o corpo de prova, para facilitar aí a análise dos resultados. E na figurinha 1 eu coloco aqui um exemplo. Na figura 1, aliás, extraído da própria NBR 13528, como é uma planilha em que a gente coloca e coleta esses dados e distribui esses dados. E no exemplo da figurinha aqui ao lado, na tabela 1, como esses resultados aqui estão representados da maneira correta. Bom, para a determinação do teor de umidade do revestimento de argamassa, pode-se utilizar ao menos dois métodos, um de laboratório e outro no local. No primeiro método, deve-se extrair uma amostra da argamassa para se levar ao laboratório, para que possa, então, aí se determinar o teor de umidade. E aí eu posso utilizar a mesma serra-copo, extrair 3 testemunhos, 3 corpos de provas, levar ao laboratório e no laboratório determinar o teor de umidade por diferença de massa. Ou posso utilizar aí outros equipamentos, como nesse caso, posso utilizar, como já havia demonstrado, equipamentos para medir, para determinar a umidade superficial do revestimento, né? Ou com as câmeras termográficas, e como eu já havia comentado, para se determinar aqui zonas umidificadas nas regiões da edificação. Vou também levar em conta, aqui nesta disciplina, a contribuição do revestimento de argamassa no desempenho relacionado à estanqueidade das paredes. E aí vou me utilizar a norma nova, a norma de desempenho, em sua parte 4, a NBR 15575. Com relação à avaliação do desempenho da infiltração de água nas fachadas, incluindo aí a avaliação da junção entre a janela e a parede, o ensaio é realizado com equipamento em laboratório, já apresentei nessa disciplina, quando tratei das alvenarias. De interesse da manutenção predial são os outros 2 métodos de ensaio estabelecidos na NBR 15575, na sua parte 4, que eu gostaria aqui de fazer comentário. A avaliação da estanqueidade das paredes com incidência direta de água, que a norma identifica como áreas molhadas, por exemplo, banheiro, cozinha, e a avaliação da estanqueidade de paredes em contato com áreas molháveis. Para verificar a estanqueidade de paredes com incidência direta de água, ou seja, aquelas que delimitam as áreas molhadas então são definidas como sendo aquelas cuja condição de uso e exposição pode resultar na formação de uma lâmina de água no piso, por exemplo, banheiro, área de serviço, áreas descobertas. Nesse caso, o sistema de vedação, as alvenarias revestidas com argamassas não devem permitir a infiltração de água através das suas faces. As paredes nas áreas molhadas são ensaiadas com o equipamento apresentado aqui nesse slide, que eu retirei da versão anterior da norma e que utilizei como exemplo, nesse caso sendo realizada no laboratório, mas que pode ser utilizada no local, na obra, na edificação. O ensaio é bastante simples, ele consiste em submeter um trecho de parede à presença de água com pressão constante, por meio de uma câmara acoplada à parede. E essa câmara, aliás, deve ter uma dimensão de 34 centímetros de largura, ela é padronizada por 16 centímetros de altura, que ela é pressionada sobre a superfície, aqui é um peso para se pressionar sobre a superfície, utilizado algum mastique para poder fazer a selagem, interconectada aqui com uma bureta graduada para que se possa fazer a medição da quantidade de água a partir de um certo tempo que adentra a superfície, né?
Como estabelecido aqui na NBR 15575, considera-se como aceite uma parede cuja quantidade de água que penetra é menor do que 3 centímetros cúbicos num período de 24 horas, medido aqui nessa bureta graduada. Com relação à verificação da estanqueidade das paredes em contato com as áreas molháveis, entendendo aqui as áreas molháveis, aquelas em que se tem eventualmente a presença de água, que recebem respingos de água decorrentes da sua condição de uso e exposição, e que não resulte na formação de lâmina de água no piso, por exemplo, banheiro sem chuveiro, e aí, caso, um lavabo, uma sacada coberta. Nesse caso, o ensaio é simples. O que se deve fazer é simplesmente inspecionar, observar visualmente a face da parede em contato com a área molhável, ficando a uma posição de mais ou menos 1 metro de distância, verificando se há ou não a presença de umidade na face aí, da parede que está sendo observada. No que diz respeito às intervenções relacionadas às fissuras e trincas que se manifestam nos revestimentos de argamassa, mas que não são devidas à base, ou seja, não são devidas às alvenarias, as técnicas mais empregadas para detecção são, aqui colocadas em resumo, em fissuras superficiais do revestimento de argamassa, pode-se abrir as fissuras em sulcos em forma de V, com abridor de fissuras, e preencher com o material de acabamento do revestimento com a massa corrida, argamassa colante ou com argamassa do mesmo traço que o revestimento original. Em fissuras mais profundas no revestimento de argamassa, abertura e alargamento da fissura, por exemplo, com disco de corte, preenchimento com argamassa com um traço adequado e acabamento final do local com aplicação de um revestimento sintético, por exemplo, um acrílico, para dar melhor aí acabamento. Em fissuras mapeadas, a situação mais indicada é a remoção da região afetada até se atingir a base, ou a alvenaria. Então, a preparação dessa alvenaria para garantir a aderência da nova camada e a aplicação de nova camada com argamassa adequada aí, frente às condições de base e disposição da parede, com cura úmida, se possível, por 7 dias desse novo revestimento. Ressalto que as orientações aqui elencadas, elas se referem às fissuras que ocorrem somente no revestimento de argamassa, e que não são originadas por deficiências na base, ou melhor, deficiências na alvenaria. Quanto às fissuras que ocorrem em regiões do revestimento argamassado, sujeito a tensões elevadas, como na interface alvenaria-estrutura, representada aqui nas figuras, que eu já usei em outra aula anterior, devem ser previstos e colocados reforços na argamassa, como também já comentei. Com relação ao reforço na camada de reforço, eu posso utilizar tela ou véu de poliéster, tela ou véu de fibra de vidro, tela de polipropileno, tela de aço galvanizada, podendo ser soldada, expandida, de malha quadrada, de malha retangular. E aí há algumas recomendações, como a largura do reforço pode variar de 14 para os véus de poliéster até 50 centímetros para a tela metálica, deve ser posicionados aqui centralizadas com a fissura. E há os dois modos de execução, como eu havia comentado, para tratar alvenarias, né? Nesse caso, argamassa armada, tipo A, em que, nesse caso, a espessura do revestimento deve ser executada, que sim, maior ou igual a 3 centímetros, 30 milímetros, ou na ponte de transmissão, em que eu fixo uma parte dessa tela e a espessura desse revestimento aqui como ponte de revestimento com espessura de 20 milímetros. As fissuras e trincas que podem também ser controladas por meio de alguns detalhes, como aqui coloco um exemplo, né? Em que a fissura ela pode se manifestar agora no interior desse detalhe, tomando cuidado aqui com o rebaixo aqui numa face, para que não ocorra o empoçamento de água, que poderiam então entrar para a edificação por meio dessas fissuras e trincas que ocorrerão aqui nesse detalhe, nesse friso executado, né? Ou outros detalhes construtivos, da mesma forma, como aqui elencado nessa figurinha à direita do nosso slide. Para intervenções em vesículas, pulverulências ou empolas que se manifestam em revestimentos de argamassa, deve-se proceder dentre as técnicas disponíveis com a
remoção do revestimento nas regiões afetadas até se atingir o substrato ou a alvenaria, a preparação do substrato ou da alvenaria para receber nova camada, com retirada de todas as partes soltas e correção de nichos ou ninhos ou vazios de alvenaria com argamassa de cimento e areia, geralmente no traço 1:3, e aplicação de chapisco, se necessário, e aí então a reaplicação de nova argamassa dosada de maneira a atender às condições de exposição. No que tange ao descolamento e desplacamento dos revestimentos de argamassa, a intervenção resume-se na substituição parcial ou total do revestimento até se atingir o substrato ou alvenaria. Após preparar o substrato ou a base a fim de propiciar uma boa aderência da nova camada a ser aplicada no local, removendo todas as partes soltas e todo o pó, corrigindo qualquer vazio na alvenaria com argamassa de cimento e areia, aí também no traço unitário em volume 1:3, e aplicar uma camada de chapisco. Em superfície pouco porosas, aí eu posso utilizar alguns aditivos, alguns adesivos no chapisco, como por exemplo resina acrílica ou resina PVA. Dosar a argamassa levando em conta as condições da base e da exposição da parede. Para isso, toma-se como a solução ideal realizar ensaios prévios de arrancamento com os traços de argamassa investigados, de modo que permita escolher qual é o traço mais adequado, né? Aplicar a nova camada com espessura máxima de 3 centímetros, podendo fazer uso de tela de reforço, se for necessário. Para camadas com espessura maior do que 3 centímetros, aí seguir os procedimentos estabelecidos no NBR 7200, de 1998, e, se possível, curar ao final esse novo revestimento com cura úmida por pelo menos 7 dias. Né? E, finalmente, o quadro resumo que apresento aqui nesse slide, contendo as principais manifestações, as suas causas prováveis e as orientações gerais para eflorescência, para bolor, vesícula, descolamento com empolamento, descolamento em placas, desplacamentos com pulverulências, fissuras horizontais e fissuras mapeadas. Como um resumo do conteúdo que discuti aqui na aula de hoje. Bem, fazendo uma síntese, então, dessa nossa 8ª unidade de estudo, dessa nossa disciplina, em que tratei de revestimentos argamassados na aula de hoje, revestimentos cerâmicos na aula anterior, na aula da sexta-feira anterior, fazer uma síntese desse nosso assunto. As deficiências mais frequentes nos revestimentos argamassados são as fissuras, as vesículas, pulverulência, empolas pequenas, descolamentos e desplacamentos e as manchas de umidade. Com relação aos revestimentos cerâmicos, as principais deficiências focadas aqui foram o descolamento e o desplacamento. Em ambos, as intervenções estão relacionadas, na maior parte, com a substituição das camadas por outras com as características adequadas às condições de exposição, atentando-se ainda para a construção das juntas de movimentação e as juntas de dessolidarização. São bastante importantes para que a gente possa ter um desempenho adequado destes nossos revestimentos para as nossas edificações. Era isso que eu gostaria de apresentar desta nossa 8ª unidade de estudos. Agradeço pela oportunidade e nos vemos então na nossa próxima aula. Obrigado.